de alta capacidade, né? E cada modo de transporte ele tem um papel específico na cidade. Então se os seus deslocamentos são mais curtos, né? Se você quer chegar mais perto da residência, vocês veem que o ônibus é aquele que vai chegar mais perto, né? Então essa figura mostra o que seria o distanciamento padrão entre as paradas e as estações, né? Por exemplo, o ônibus em torno de 300 a 400 metros de distanciamento entre paradas. Se você está num corredor de ônibus, você pode passar um pouco mais essas paradas para chegar a 500, 600 metros, né? Porque isso tem a ver, é a faixa que o ônibus trabalha melhor. Se você faz um distanciamento entre paradas de 2 quilômetros, esse ônibus não vai atender ninguém, né? É a mesma coisa a ferrovia ou o metrô, né? Se você faz estações muito próximas uma da outra, você vai sair de uma plataforma e cair dentro da outra, né? Então, a faixa de uso ideal de cada modo de transporte tem que ser respeitada quando você está fazendo uma construção da rede, né? Então, são faixas são aquelas indicadas, né? De média capacidade entre 600 e 900, o metrô de 800 a 1.400, a ferrovia pode ter um distanciamento até maior entre as paradas ou entre as estações. E isso a gente está interferindo nos dois conceitos que diz respeito a plano de mobilidade, que é a mobilidade e a acessibilidade. Existem outras formas de conceituação, mas a forma que nós estamos trabalhando lá é essa, né? A mobilidade é basicamente um atributo das pessoas, enquanto a acessibilidade é, de fato, uma qualidade, né? Um atributo do espaço. Então, você colocar com bastante clareza essa diferenciação para que na hora que a gente vai falar desse assunto, a gente não se perca aí nessas definições, né? Por que a mobilidade é um atributo da pessoa? Porque ela está intimamente ligada à renda, tanto a renda da pessoa como a renda daquela família, né? Então, quanto maior a renda, como mostra esse gráfico já é bastante conhecido, quanto maior a renda da pessoa, maior a quantidade de viagens ela faz, nos diferentes modos de transporte possíveis, né? Inclusive o transporte coletivo individual. Então, você tem uma ligação direta entre a mobilidade, a capacidade que a pessoa tem de se mover na cidade e a sua renda, né? Então, quanto mais deprimida a sua renda, mais dificuldade você vai ter, né? A renda mais alta te dá mais opções, né? Então, a quantidade de viagens para cada um pode variar bastante. Enquanto que a acessibilidade, por outro lado, né? A acessibilidade do espaço urbano, esse espaço vai ser tanto ou mais acessível conforme a qualidade da infraestrutura que foi construída. Então, a qualidade da infraestrutura é muito importante. Na imagem anterior, a gente, por exemplo, um exemplo aqui de acessibilidade na Avenida Paulista. A gente pode dizer que é o lugar da cidade que tem uma acessibilidade excelente, porque você pode chegar até lá utilizando o metrô, você pode chegar até lá utilizando o ônibus, a faixa exclusiva, você pode chegar a pé, as calçadas foram completamente reformadas para isso, né? Então, essa qualidade do aspecto, quer dizer, o ponto mais acessível, né? Mobilidade também tem a ver com a renda, como mostra a divisão modal de São Paulo, que tradicionalmente tem a cidade já há bastante tempo, mais ou menos um terço para cada modo. Então, um terço para deslocamentos a pé, um terço para deslocamento coletivo, motorizado, o ônibus, o metrô e o trem, e um terço para o transporte individual, né? Outra ligação da acessibilidade é com relação ao preço da terra urbana. É muito importante a gente lembrar que essa acessibilidade ela influencia nas condições de acesso dos lotes. Portanto, ela vai interferir no valor desses lotes, tá? Então, é por isso que é muito importante que o planejamento da mobilidade esteja ligado com o planejamento do uso do solo, né? Porque quanto mais acessível esse imóvel for, maior vai ser o valor dele em termos de metros quadrados por cada unidade. Então, a tentativa aqui é melhorar essa condição de acessibilidade, transformando a cidade num espaço mais homogêneo, né? Outros conceitos que a gente está trabalhando com relação a esse conceito, digamos, mais emergente, que diz respeito à mobilidade urbana, né? Que vai reunir, de fato, todas essas qualidades, que diz respeito ao modo de transporte, que diz respeito à forma de deslocamento, à qualidade do sistema, né? As características desse espaço, e também a acessibilidade universal. Quando nós estamos tratando da acessibilidade é uma coisa, né? E outra coisa, especificamente, a acessibilidade universal,
que é uma qualidade que tem que ter o sistema de transporte, que é uma qualidade que tem que ter as edificações públicas, privadas, seja elas quais forem. Tá? Então, são um conceito, parte do conceito que estamos trabalhando, né? Outro conceito é a microacessibilidade, né, que diz respeito à qualidade daquela caminhada quando você sai da sua casa e vai até o sistema de transporte, você vai até a escola, você vai até a padaria. Né? Por que esse deslocamento não pode ser qualificado? Né? Então, isso trata a nossa qualidade das calçadas, dessas condições de deslocamento. Né? Isso tem que ser garantido porque ele também é uma parte importante da viagem. Né? Agora, mobilidade sustentável é um conceito que nós estamos evitando de usar, porque entendemos que isso é muito vago, né? E o que a gente tem, na verdade, um foco é no desenvolvimento sustentável de longo prazo e fazer as medidas o mais ecologicamente corretas possível. Né? Outra coisa importante também é reforçar o conceito do transporte não motorizado, mas lembrar que ele é um transporte complementar. Ele é importante, mas ele não pode ser encarado simplesmente como uma solução, porque por todas as qualidades que ele tem, ele tem só um problema, que ele não é universal. Infelizmente, não são todas as pessoas que podem utilizar o não motorizado. Né? Pelos mais diversos motivos, ou porque não sabe andar de bicicleta, ou porque não tem bicicleta, enfim, ou porque tem problema de saúde. Né? Então, a gente procura dar fomento, procura incentivar o não motorizado, mas tem que ter isso com bastante clareza. Né? Ele não é universal e ele requer bastante espaço. Então, se você vai fazer de fato o transporte não motorizado, você tem que fazer o investimento e colocar de fato a sua faixa para a bicicleta, a sua ciclovia, a sua ciclofaixa, os bicicletários, ou seja, é importante que esse investimento seja feito de forma integral, né, para que de fato aquela pessoa que pode usar, ou que tem condições de usar o transporte individual não motorizado, que faça isso. Né? Porque senão o que vai acontecer é o que aconteceu na cidade até pouco tempo. Né? O ciclista é misturado no meio dos automóveis, disputando espaço com os pedestres, que é aquilo que a gente não quer. Né? Então, tudo bem, vamos projetar o sistema de bicicleta, né? A rede cicloviária, mas ela tem que ser feita pensando que tem que ser garantido esse espaço. Né? Bom, sobre as diretrizes da política de mobilidade urbana, que estão ligadas ao plano diretor, acho que a Nodila já deu uma boa passada por isso. Né? Existe uma característica, que eu coloquei aqui 2 mapas para mostrar para vocês, que são, na verdade, características da cidade que têm repercussão na política de desenvolvimento urbano e, portanto, na política de mobilidade. Né? Esse é um mapa que mostra a densidade populacional de toda a região metropolitana de São Paulo. Né? Esse mapa é produzido a partir da pesquisa Origem e Destino, que mostra as principais origens e destinos na cidade, que é uma pesquisa feita pela nossa companhia do metrô a cada 10 anos. Né? Então, nós produzimos lá na SP Trans esse mapa para identificar quais são os pontos em que você tem a maior densidade populacional segundo as zonas de origem e destino. Né? Então, fica bastante claro que nós temos na cidade áreas com densidade bastante alta, mas também áreas muito vazias. Né? E parte dessas áreas vazias, não sei se dá para vocês verem aqui, mas próximos aqui acho que aqui o mouse está aparecendo, né? É que isso aqui é a área central da cidade. Aqui é a região da Praça da Sé, Avenida Paulista, né? Em volta disso, a gente tem uma espécie de anel vazio, né? Essa parte aqui, próximas da Marginais, tem uma densidade aí por volta de 25 habitantes por hectare, o que é uma densidade bastante baixa, né? Enquanto que aí na área central, a gente tem bairros aqui nessa região, como Higienópolis, por exemplo, que tem mais de 300 habitantes por hectare. Né? Então, você tem uma alta densidade na alta renda, mas você também tem alta densidade na baixa renda, como em Brasilândia, que a renda é bem mais baixa, ou seja, a densidade urbana não tem nada a ver com a renda. Né? A densidade urbana tem a ver com a quantidade, de fato, de área construída que é usada para habitação. Né? Então, esse mapa mostra essa distribuição desigual, né, que a cidade tem. Um dos objetivos do plano diretor é tentar corrigir essa distorção. Corrigir a distorção de que maneira? Você provocar o adensamento nos corredores, provocar o adensamento onde está a infraestrutura da cidade, para evitar que você tenha que expandir a cidade cada vez mais, né, para regiões cada vez mais distantes,
e depois você vai ter que construir infraestrutura para trazer essa população para trabalhar nas áreas de emprego. Se você ver no próximo mapa, você pode ver a concentração das áreas de emprego, né? Você vê que ele é bastante diversa do mapa anterior, né? As áreas de emprego são essas cores mais escuras, em rosa, né? Esse núcleo central aqui, região da Praça da Sé, que eu estou apontando aqui. Esse outro núcleo aqui, região da Avenida Paulista. Mais um pouco abaixo, a região da Marginal Pinheiros e o Itaim. Você vê que os empregos concentrados no centro expandido, né? Então, o que acontece? A população adensada em áreas periféricas e os empregos concentrados, então, necessariamente, você vai ter uma sobrecarga no sistema de transporte, que é aquilo que nós tentamos transportar com ônibus todos os dias na cidade, né? Então, o plano diretor ele tenta evitar esse tipo de problema, colocando instrumentos lá dentro para que você tenha incentivo para a moradia nas áreas centrais, incentivo para a moradia próximo dos eixos de desenvolvimento da cidade. Tá? Então, como eu estava dizendo, né, mais empregos fora do centro expandido, né, redução de vagas para automóveis, aumento de moradias, né, então, redução de viagens pendulares é o que o plano diretor pretende, e o plano de mobilidade ajuda o plano diretor nesse sentido. Esse mapa a Nudila mostrou agora há pouco, mostra então essas áreas em vermelho que vocês estão vendo, são as áreas em que a gente pretende adensar. O que significa? O plano diretor já apontou isso. Nós fornecemos para a Secretaria de Desenvolvimento uma base de corredores, eles pegaram aquela base e transformaram em zoneamento, transformaram aquilo em potencial construtivo. Ou seja, se você está nessas áreas vermelhas, você pode ter um potencial construtivo 4 vezes a área do terreno, o que é muito superior ao restante da cidade. Né? E, ao mesmo tempo, você restringe a quantidade de automóveis que você pode colocar lá. Você restringe a quantidade de vagas. Né? E você também dá incentivo para o comércio. 20% dessas áreas você pode ofertar para comércio sem ser uma área computável. Ou seja, uma série de medidas, todas amarradas, fazendo com que essas áreas de desenvolvimento, que são próximos tanto ao eixo dos corredores, como também as próprias estações de trem e de metrô, para que você possa ter um adensamento. Que tipo de adensamento que a gente quer? A gente quer o adensamento residencial, né? Ou seja, fazer com que se torne mais fácil para os empreendedores fazer a habitação para rendas mais baixas, e, ao mesmo tempo, o incentivo ao adensamento de atividades, comércio e uso misto ao longo desses eixos. Então, isso é o que é a proposta da Prefeitura. Isso, na verdade, é uma novidade em São Paulo. Né? São Paulo sempre teve lei de zoneamento desde a década de 70. Né? A diferença é que o zoneamento anterior, ele simplesmente exprimia o que a cidade já era. Ou seja, você já tinha áreas, digamos, exclusivamente residenciais muito antes da lei de zoneamento. Quando a lei foi feita, ela simplesmente colocou isso como verdade, como legislação. Agora a gente está como que adotando um sistema mais do tipo Curitiba, né? Fazendo com que esse adensamento, como mostrou o Sidney na primeira apresentação, ou como isso pode ser adensado ao longo de corredores. Tá? Enfim, é sobre a redução das emissões. Né? É importante que você tenha uma migração para o transporte coletivo para a redução das emissões da cidade. Isso é um gráfico que mostra a relação entre o comportamento da emissão do próprio ônibus e o aumento da velocidade. Se o ônibus fica parado no meio do congestionamento junto com os automóveis, a gente vai ter um aumento muito grande de emissões. Então, vocês podem ver um gráfico que mostra que começa com 5 km por hora e vai até 35. Se esse ônibus está num corredor e ele consegue ter um desempenho de 20 km por hora, 23, 25 km por hora, a emissão dele cai pela metade. Ou seja, é preciso você garantir, de fato, então, que o transporte coletivo tenha um desempenho para que esse desempenho represente uma menor emissão no futuro. Né? Bom, as diretrizes da mobilidade ligadas com o plano diretor, ele se subdivide em várias outras partes. Uma delas é pedestre, vocês vão ver que tem pedestre, o corredor, a faixa exclusiva, então vou passar por eles para mostrar. Né? Então, o problema do pedestre na cidade, não sei como é que é a legislação aqui em Recife, mas lá em São Paulo a gente tem um problema na legislação que boa parte das calçadas da cidade é responsabilidade do proprietário do lote. Isso faz com que o proprietário do lote ache que aquela calçada pode ser transformada numa rampa para estacionamento de automóveis, né? Para acessar o lote. Então, a gente tem muito problema disso na cidade. É claro que quando a gente faz um corredor de ônibus, a gente procura fazer
o corredor todo, de uma fachada até outra, né? Incluindo também o aterramento de fios quando é possível, incluindo a regularização dessa calçada. Mas os corredores estão só justamente nas principais avenidas, né? Nas principais vias da cidade. O maior problema de acessibilidade para o pedestre, na verdade, está nas vias locais, né? Nos bairros mais distantes, onde de fato a responsabilidade é do proprietário, né? Então, o plano de mobilidade está apontando para essa necessidade de alteração da legislação, né? Então, o que está colocado aí, criar grupo intersectorial, plano de emergencial de calçadas, né? Isso tem a ver com essa mudança de legislação para que a prefeitura passe a ser a responsável única pelo passeio público, né? Essa é a intenção de longo prazo da prefeitura. A calçada é área pública, portanto, a responsabilidade de construção e manutenção tem que passar completamente para o poder público, né? É claro que isso vai representar gastos, né? Isso é uma imagem da Avenida Paulista, onde recentemente foi feita com a troca completa do pavimento, assim como na Faria Lima e outras avenidas da cidade que têm tido investimento, principalmente essas que têm maior concentração de pedestres, né? Essa é uma outra diretriz que está mais ligada nas áreas centrais, retomar os espaços abertos da cidade para o pedestre, que durante muito tempo os espaços centrais da cidade ficam abandonados e muitas vezes, se você deixa o espaço abandonado, se você não tem pessoas circulando por ali, ele acaba se degradando muito, muito rapidamente, né? Então, esse é um exemplo que foi de uma experiência que foi feita no Largo São Francisco, uma área completamente cercada, inacessível para as pessoas. A foto da esquerda já mostra como é que ela ficou depois da intervenção, né? Essa recuperação é do Largo São Francisco, né? Isso é um projeto piloto feito nessa área, que a ideia é que você tenha mais espaço como esse. Simplesmente você fazer um tablado de madeira e colocar umas cadeiras, você já transformou completamente o uso da área. Esse trabalho não foi feito, claro, pela SPTrans, foi feito pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, como parte da política de humanização, digamos, da cidade, né? E foi feito com a consultoria de um escritório europeu chamado Gehl Architects, que fez várias intervenções em Nova York e outras cidades. Quando veio para São Paulo para dar essa consultoria, nós participamos também para ajudar a desenvolver, conceber o projeto, né? Outra questão importante também é essa circulação do pedestre ser de fato priorizada, tanto em termos de tempo semafórico como a implantação de outras formas de deslocamento, né? Permitir, por exemplo, que, como disse a Nodila, né, aproximar a parada da esquina, né, a fazer com que esse pedestre tenha prioridade nas travessias também. Por isso foi desenvolvido esse projeto aí de faixas transversais, né? Para evitar que ele fique se deslocando muito quando vai fazer uma travessia. Outro elemento também da mobilidade que é interessante para favorecer o pedestre é a construção essas extensões de calçada, que são conhecidas como parklets, né? Então, o que você faz? Você tem uma área que é uma área, digamos, que permite estacionamento em ruas coletoras ou em áreas que você tem bares, assim, áreas de lazer. Você retira algumas vagas que eram anteriormente usadas para estacionamento do automóvel, você coloca algumas estruturas de apoio, e essa estrutura de apoio se transforma numa espécie de sala de estar. Então, cada quadra um espaço desse para que o pedestre possa desfrutar dessa extensão da calçada, né? Quer dizer, é uma coisa que você consegue fazer com um investimento bastante rápido, né? Bom, sobre os corredores, acho que a Odila já falou bastante. E o que é a estratégia de conquista do espaço urbano, né? Que é o que a gente está focando, né? Ocupar esse espaço urbano com o transporte coletivo, visto que no transporte coletivo que está a maioria das pessoas que estão se deslocando naquela via, como mostrou desculpa, o Sidney na primeira parte da apresentação, né? Então, melhorar o desempenho do transporte coletivo, mas que aumentar o espaço para os automóveis não garante melhoria da fluidez, né? Então, são os corredores de ônibus de São Paulo, que acho que já deve ter visto com algumas imagens, né? Já mostrou para vocês, corredores à esquerda, né? Com as nossas paradas centrais. Esse é o modelo que está sendo perseguido, né? Não vai ser sempre assim, mas é um modelo de referência, de preferência com ultrapassagem nas paradas, né? Isso
algo para falar de algumas obras já implantadas, como a extensão do Corredor 9 de Julho, né? Também é uma área que era de acesso exclusivo para automóveis, que foi implementado. Essa é outra obra que foi desenvolvida, né, no córrego da Ponte Baixa, que na verdade todo o viário foi feito novo, né? Então o novo viário ele já veio junto com essa pista de concreto para os ônibus, enfim, isso é uma área bastante periférica, né, da cidade. Bom, então a infraestrutura existente, quando a gente vai passar para o nosso plano de mobilidade, juntamente com o plano diretor, né, a extensão dessa rede de corredores pretende, então, cobrir a cidade completamente. Né? O plano diretor é mais ambicioso. Nossos corredores de ônibus aqui, como vocês estão podendo ver, esse aqui é um exemplo do nosso corredor na Rebouças, né? Enfim, o corredor Expresso Tiradentes, né? Também a política de fomento aí das faixas exclusivas, como a Odila já mostrou, né? Melhorar a velocidade de desempenho do ônibus com a faixa exclusiva é muito mais rápido e muito mais barato, né? E você pode implementar. Isso foi um dos resultados que eu diria até daquele processo de vocês acompanharam em 2013 os protestos com relação à questão tarifária, aqueles protestos que se espalharam pelo Brasil como um todo, acabou dando bastante força para a prefeitura, porque nós tínhamos colocado inicialmente uma meta de 150 km só de faixa exclusiva. Por conta daqueles protestos todos, conseguimos até, digamos, empurrar essa meta mais para frente, já ultrapassamos muito isso, né? Vai garantir esse espaço, tudo bem, aparentemente não tem a faixa está vazia, né? Mas um ônibus que passa já compensa todo esse espaço que foi reservado para o ônibus, né? Também o padrão desenvolvido aí pela CET, né? Enfim, para a implantação dessa sinalização, essa separação de tráfego, né? A faixa exclusiva para a implantação, né? Isso é na 23 de maio. Essa distribuição das faixas exclusivas, que hoje a gente já tem mais, acho que já está em 470 quilômetros, né? Faixas exclusivas à direita, elas podem ser tanto em vias com 3, 4 faixas, como também em vias mais estreitas, como naquela. Temos apenas 2 faixas por sentido, uma foi retirada para passar o transporte coletivo, né? Isso tem dado economia, né, no deslocamento das pessoas, isso é importante, né? No caso de alguns corredores, como o próprio 23 de maio, que é um corredor bastante extenso, então, aquelas linhas que foram passadas, elas ganharam muito tempo. Então, você acaba, se você imagina, né, você trabalha a semana toda, todo dia você chegar 20 minutos mais cedo em casa, que diferença faz isso para você? Né? Em termos assim, de qualidade de vida, em termos de você poder ficar com a sua família mais 20 minutos. Parece pouco, né? Mas é um ganho muito grande para essa população. Né? Bom, ter uma circulação em rede não implica que nós não vamos deixar de ter terminais, porque eles são importantes para a regulação do serviço, né? Para a acomodação das linhas nas áreas centrais e para a garantia dessa oferta do sistema. Então, algumas imagens aqui de alguns terminais construídos mais recentemente. Tá? Um deles aí é do governo do Estado de São Paulo, Terminal Butantã. Enfim, essa integração dos modos transporte coletivo de massa e transporte por ônibus, né? Alguns projetos também inaugurados mais recentemente, desenvolvidos mais recentemente aí pela prefeitura, alguns em parceria com a iniciativa privada. Isso aí, ampliação recente do terminal Itaquera. Com relação à diretriz da política de mobilidade urbana, então já tinha citado sobre as ciclovias e ciclofaixas, né? Então, criar condições para aqueles que desejem fazer uso de bicicleta possam fazê-lo. Né? Então, a aposta dos cicloativistas sempre foi essa. Os cicloativistas, as bicicletas não aparecem na cidade porque não tem como, né? Não tem por onde circular. Esse foi sempre um argumento utilizado por eles. Né? Não, se você fizer a ciclovia, os ciclistas vão aparecer. Então, nós estamos lá torcendo para que agora que nós fizemos as ciclovias que os ciclistas venham, né? Tem aumentado muito a demanda frente ao que era. Ainda dá para aumentar bastante, né? Mas isso tem que vir junto justamente com a desestímulo do automóvel. Quer dizer, 95%, digamos, das ciclovias, ciclofaixas feitas na cidade foram feitas em áreas que anteriormente eram dedicadas a estacionamento de automóvel. Então, me parece ser um uso coletivo muito mais interessante você ter uma ciclofaixa num lugar que você tinha automóveis parados indefinidamente o dia inteiro na cidade. Então, você retira aquela área de estacionamento, coloca a ciclofaixa, e isso é a grande parte dos projetos dessas ciclofaixas feitas em São Paulo, é em cima dessa área de estacionamento.
Alguns exemplos: a Avenida Paulista, que foi recentemente implantada, ela foi feita no canteiro central da avenida, mas não é só nas principais avenidas que estão sendo feitas as ciclofaixas, né? As ciclovias, elas são feitas também em áreas mais periféricas, onde, na verdade, está a maior parte dessa demanda, né? A gente encontra uma grande demanda, de fato, nas ciclofaixas, quando elas são implantadas em bairros como Jardim Helena, como Cidade Dutra, assim, são bairros mais periféricos que têm uma demanda grande pelo uso da bicicleta. E, como eu disse, a Nodi, ela é um aliado nosso na própria implantação do sistema de transporte coletivo, né? Quando você vai fazendo com que a cidade se torne uma cidade cada vez mais humana, né? Tem 2 slides para mostrar, por exemplo, como era aqui a Avenida Casper Libero, próxima ali da Estação da Luz. Essa é a região bem central de São Paulo, né? Essa é uma imagem antes da implantação da ciclofaixa, tá? Então, é uma área central, uma área importante, tem muito pedestre, porque está próximo da estação de trem, né? E tem uma circulação reduzida de automóveis, né? Tanto é reduzida que você tem estacionamento à vontade aí junto ao canteiro central. A próxima imagem, vocês vão ver, é a ciclovia implantada. Quer dizer, eu não tenho dúvida de que essa ambiência urbana é mais interessante do que aquela anterior, né? Quando a gente tinha esse tipo de uso do espaço urbano, a gente transforma para isso. Me parece ser o que uma prefeitura tem que perseguir em termos de conquista do espaço urbano para a maioria da população que deseja usar, né, esse espaço. Só para a gente poder complementar, né, o plano de mobilidade ele foi sendo desenvolvido durante 2013, 2014, numa primeira parte um trabalho interno na Secretaria Municipal de Transportes e em parceria com outras secretarias, que foi feito um grupo técnico específico, um GTI, para tratar do plano de mobilidade. Ele já avançou bastante, como eu disse, né, até os tais 95%. E tivemos também uma etapa de audiências nas todas as subprefeituras da cidade. Nós visitamos as subprefeituras, fizemos audiências locais e também fizemos uma espécie de enquete, né, pela internet. Ficou disponível para a população poder participar durante mais de um mês para responder um questionário e apontar o que a própria população indicava como que seria prioridade para a política de transporte, política de mobilidade na cidade, né? Então, isso foi feito até o dia 17 de abril deste ano, que nós concluímos esse processo de participação digital. E, enfim, para quem quiser maiores detalhes sobre que pé que está o Plano de Mobilidade de São Paulo, pode acessar o nosso site, que está o site da Prefeitura de São Paulo. Tem uma página específica da Secretaria Municipal de Transportes. Lá dentro vocês vão encontrar o link para o Plamob, que então, enfim, tem o conjunto daquilo que foi desenvolvido até o momento, né? Alguns textos básicos, algum texto sobre legislação. E assim que o nosso plano estiver pronto, ele vai para essa página também, né? Espero. O quanto antes a gente vai conseguir concluir isso. Tudo bem? Bom, e era isso sobre o plano de mobilidade. Obrigado. Bom, eu agradeço pelas apresentações, foram bastante interessantes. Eu acho que uma das grandes vantagens que eu vejo nessa iniciativa do governo federal da Política Nacional de Mobilidade Urbana é que existe uma padronização muito grande, né, de todos os planos. Então, isso assegura, de uma certa forma, que todas as cidades vão levar todos esses assuntos que são realmente importantes em consideração. Bom, a gente está ficando um pouco apertado com o tempo. Eu gostaria agora de abrir para discussão. Nós vamos fazer, através das inscrições, a participação da audiência.